Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje nós temos um debate do canal Bioética da Governança com o Felipe André Ponce de Leon, que é biólogo, também escreve sobre política na mídia alternativa, é um pesquisador interdisciplinar, polivalente, que a gente tem aqui a presença, né, agradecendo a presença sua, Felipe. E também nós temos os colegas Zé Otávio, Celson e Luiz Gonzaga, que participam com certa regularidade aqui dos nossos debates e que vão, com certeza, enriquecer muito essa temática, hoje bastante ampla, que é crise climática, pandemias e fome. Como a ciência pode ajudar, contribuir para a gente conseguir encontrar caminhos que possam de alguma maneira, ajudar a humanidade a superar esses desafios. Então, nós temos aqui o PowerPoint que o Felipe fez, e agradecendo a todos a participação, eu passo a palavra para o Felipe. Bom, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite que o Alfredo me fez para participar dessa conversa. O que eu propus para a nossa conversa é esse título que está aí na tela, tentando ligar crise climática com pandemia e, de certa forma, com fome. Eu vou falar um pouco disso que está na apresentação, mas vou centrar fogo porque eu acho que termina articulando tudo e é também naquele tema sobre o qual eu tenho escrito há mais tempo e tenho um pouco mais de experiência, que é a questão da crise climática, especificamente os primórdios da crise climática e como é que isso tem sido tratado no âmbito científico e os desdobramentos políticos que vieram, principalmente a partir de meados do século passado. A primeira distinção, para fins de organizar a nossa conversa, a nossa discussão, é uma distinção entre ciência e tecnologia, e ainda mais com o que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, com essa pandemia da Covid, uma distinção entre ciência, tecnologia e negócios, né, e mundo da economia. Em linhas gerais, eu organizaria a história da humanidade nos últimos 10 mil anos, né, como é normalmente praxe, com a invenção da agricultura. Né? Isso teria ocorrido alguma coisa em torno de 10, 9 mil anos atrás, em mais de um lugar, em mais de uma sociedade. A gente depois tem um marco muito mais recente, que é a Revolução Científica, né, em meados do século XVI, mais ou menos quando os europeus estão chegando aqui no Brasil. A gente, logo em seguida, tem o que a gente denomina como Revolução Científica. Tecnologia é uma coisa muito mais antiga do que ciência. Né? Tecnologia, as sociedades humanas primitivas já lidavam com problemas tecnológicos, quer dizer, já tinham tecnologias próprias, aquela distinção que se faz, a idade da pedra, a idade do bronze, etc., etc. A tecnologia são maneiras de resolver problemas práticos. A ciência não é exatamente isso. A ciência é uma coisa bem mais recente. A gente hoje, só falar em desenvolvimento tecnológico, a gente tem uma tecnologia de base científica, que é uma tecnologia que muda e que avança muito mais rapidamente, exatamente por causa da ciência. Mas colocar a mão na obra é uma coisa de tecnologia, não é uma coisa de ciência. Né? Consertar o portão da sua casa ou consertar o seu telhado que está vazando é um problema de tecnologia, não é um problema de ciência. Se você for um tecnólogo e tiver uma formação científica, provavelmente você vai resolver mais rapidamente os problemas, e é isso que a história está mostrando para a gente. Né? O desenvolvimento da vacina, por exemplo, que a gente acompanhou em tempo real, não foi a primeira vez, obviamente, mas foi uma coisa muito mais rápida do que as vacinas anteriores, em primeiro lugar, porque a gente tem um conhecimento científico, um volume de conhecimento científico maior e provavelmente mais preciso, né, do que foi há décadas ou séculos atrás. Bom, isso tudo é porque a gente está vivendo isso é uma coisa que eu acho que me incomoda, acho que incomoda outros colegas, essa discussão que hoje a gente vive na sociedade brasileira entre quem está a favor da ciência e quem não está a favor da ciência. Eu acho que essa não é uma distinção ou uma dicotomia a mais fundamental. A questão não é essa. A
Quer dizer, a gente vai ter, em meados do século XVI, um marco importante nessa história, que alguns nomes que a gente conhece, um deles é Galileu, mas tinha uma turma muito interessante. Antes dele, Copérnico, ao lado dele, um outro nome também conhecido e muito importante, que é o Kepler. Essa turma caracterizou mais ou menos uma época que a gente chama de Revolução Industrial, né? A gente está falando de 1500, transição de 1500 para 1600. Uma coisa que vai acontecer nessa época, algumas coisas interessantes acontecem nessa época. Uma delas é a invenção da imprensa, né? A invenção da imprensa, os livros impressos aparecem, e isso permite uma série de avanços e de mudança. Outra mudança dessa época, outra inovação tecnológica dessa época é o desenvolvimento a ótica. Já existiam práticos que lidavam com ótica, né, óculos e tal, mas a demanda por isso aumenta muito depois dos livros. A leitura é popularizada, o nível de analfabetismo diminui, que era grande mesmo na Europa. As pessoas passam a ler, e algumas pessoas não conseguem ler porque têm problemas visuais. Há uma proliferação, há um desenvolvimento muito grande de óticas, né, tanto como prática, tanto como tecnologia, como ciência. E nessa brincadeira termina surgindo, ou termina sendo inventado o microscópio, e termina sendo inventado os primeiros telescópios, né, as primeiras lunetas. Muito rapidamente ele se envolveu com isso. O Galileu era um prático, era um sujeito envolvido tinha uma oficina, e ele rapidamente desenvolveu modelos mais sofisticados, e que na época nada tinha a ver com exploração astronômica. Ele não mirou, o telescópio dele a primeira vez não mirou para a Lua, nem para lugar nenhum. Ele mirou para os navios que poderiam invadir os navios inimigos podiam invadir. No caso dele, ele era um italiano, e se mostrou, a princípio, um instrumento muito interessante, e se desenvolveu muito rapidamente. Então, a brincadeira é essa. A gente tem a invenção da imprensa, a gente tem o desenvolvimento rápido da ótica, tanto como tecnologia como ciência. Aí surge microscópio, e aí surge telescópio, e uma explosão de conhecimento, áreas que até então eram inexistentes em termos de exploração do mundo e da natureza, terminam se desenvolvendo. Uma coisa que vem acontecer depois é a Revolução Industrial. A gente já está em 1600, 1700, na Inglaterra, principalmente. Por quê? Porque a Inglaterra era a maior economia do mundo, tinha uma economia baseada na queima de lenha vegetal. A lenha inglesa está acabando lá por volta de 1600, as florestas estão acabando, e não se conseguia queimar ferro, que era a base de toda que era um tripé fundamental na economia, era madeira, carvão e ferro. Mas não se conseguia fundir ferro, né? Fundir ferro com madeira, com carvão mineral. Essa tecnologia termina sendo o desenvolvimento de fornos, etc., e isso termina sendo aprimorado e se substitui a madeira pelo carvão mineral, né? E aí há um alastramento, uma proliferação enorme de máquinas e motores. Então, a gente já está falando em alguma coisa como 1700. E antes das estradas de ferro, como a gente conhece hoje, a Inglaterra e outros lugares, mas principalmente a Inglaterra, foi ocupada por linhas feitas de madeira, né? Isso tudo tinha a ver com exploração de minas. Se usava carvão mineral para aquecimento doméstico, como combustível para atividades domésticas. Em escala industrial, isso foi um momento posterior, né? Não era esse o primeiro uso. E aí disso acontece uma coisa muito curiosa, que é o desenvolvimento dos motores a vapor, das locomotivas. As minas na Europa superficiais são exploradas desde o século XII, desde o século XIII, mas essas minas foram esgotadas, e aí os exploradores precisaram investir em minas mais profundas. E aí tinha um problema, que era o transporte, como trazer a carga, era uma coisa muito morosa, usar tração animal, etc. E foi uma das coisas que
de certa forma, estimulou e patrocinou mais tarde o desenvolvimento das primeiras locomotivas, que era isso, como transportar cargas em minas profundas, né? Pois bem, de lá para cá, a gente, então já está em mais ou menos 1700, 1750, o que terminou acontecendo é que houve um crescimento na produção de motores à explosão e de emissões de carbono. Aí agora já a gente está falando em CO2, em CO, em monóxido, em dióxido de carbono, para a atmosfera, né? Até então, as emissões antropocêntricas causadas ou derivadas de atividades econômicas humanas tinham a ver basicamente com o uso de solo, né, com desmatamento para uso agrícola, etc, etc. A partir de 1750, quer dizer, a partir da consolidação da Revolução Industrial, há uma explosão de emissões por conta de motores, né? Então, isso mais ou menos seria um preâmbulo para a gente chegar nesse nó que é a nossa situação de hoje, né? De 1700 para cá, as emissões vêm crescendo, as emissões de maneira incipiente. A gente vai começar a ter, digamos, a ciência moderna, da qual nós somos herdeiros e na qual nós estamos mergulhados. Isso vai surgir no século XVI, né? A tecnologia que a gente usa hoje para muita coisa, isso é uma coisa muito mais antiga, né? O conhecimento, por exemplo, com siderurgia, metalurgia, é um conhecimento milenar, né? Claro, eu não estou dizendo que você não tem ciência nos gregos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o volume e a antecedência da tecnologia é anterior. Para fazer tecnologia, você não precisa de ciência. Hoje, a gente usa ciência para fazer tecnologia. A tecnologia moderna tem muito de ciência e é por isso que ela é rápida, é por isso que ela é acelerada, né? Porque a ciência permite que você corte atalhos. O empirismo, a tentativa e erro, por exemplo, dos nossos ancestrais, isso já foi superado, né? Mas a brincadeira é essa. Daqui para frente, a gente vai se concentrar nesse item 2 e eu pediria que você passasse, então, para a gente atacar o nosso ponto central, que é essa questão de atmosfera, emissões de carbono e a curva de Killing. Essa apresentação está concentrada nisso, né? Chamar a atenção o que é aquecimento global, de onde é que vem isso, e com 3 eixos, basicamente. E isso tem muito a ver com a curva de Killing. Eu diria que é o coração dessa apresentação, é apresentar para vocês a curva de Killing. É um personagem muito interessante, e eu vou tentar explicar para vocês, ou vou tentar convencê-los por que ele é um sujeito tão interessante. Ele e outros, obviamente. São 3 eixos que estão mostrados aí para vocês. Alterações na concentração de CO2 atmosférico. De fato, a atmosfera está mudando, isso é fato, isso é verdade. Bom, pode estar mudando sim ou não. Pode estar mudando e pode ou não pode ter a ver com emissões antropocêntricas, né, ou antropogênicas. E terceiro, as emissões antropogênicas podem estar mudando a atmosfera e ainda cabe perguntar se isso é suficiente para mudar o clima. A química atmosférica é uma preocupação antiga, né? Uma preocupação que a gente poderia, mais ou menos, a gente consegue ver autores mencionando isso, pelo menos no século XVIII, né? Pouco depois da Revolução Industrial. Para chamar isso seria uma representação esquemática de uma coisa que a gente chama de ciclo do carbono. Você tem carbono tanto em terra firme, como nas águas, como no ar, como no ar atmosférico. O drama que nós estamos vivendo, é que a gente está usando há muito tempo, quer dizer, desde 1700, desde, digamos, do primórdio dos primórdios aí da Revolução Industrial, a gente está acessando um depósito antigo, né? Um ciclo de um elemento, isso vale para qualquer elemento, é feito de fluxos, né? E é feito de estoques ou compartimento. O carbono tem estoque, tem fluxo entre essas três, digamos, essas três grandes caixas que eu mencionei: terra firme, os oceanos, os rios, etc., quer dizer, água em geral, e o ar, né? Isso é característico de quase todos os elementos, né? O grande problema é o seguinte: nós estamos acessando estoques, né, reservatórios antigos, muito antigos, né, estoques que têm milhares ou milhões de anos, na verdade, e nós estamos trazendo ele para fluxos recentes, né?
É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente queima gasolina, quando a gente queima carvão, né? É uma coisa que está lá há milhões de anos e que ia ter um ciclo muito demorado, e nós estamos trazendo isso para uma dinâmica né, recente. Né? Esse, na verdade, seria, digamos, o coração do nosso problema com o carbono. Né? Estamos pegando estoque velho, que tem uma longa duração, e nós estamos trazendo para fluxos curtos, né? Para estoques curtos. Por exemplo, o estoque de carbono na atmosfera ele se renova muito rapidamente. Não é o que acontece, por exemplo, com o estoque de carbono profundo. O tal do pré-sal, por exemplo, está lá há milhões de anos e lá permaneceria por mais milhões de anos. Né? Não é uma coisa indefinida, mas é uma coisa de longo, digamos, o tempo de vida é muito longo. E nós estamos trazendo isso para um cenário ou para uma caixinha de fluxos rápidos, que é a atmosfera, enfatizando os últimos 250 anos, né? Que é essa história da Revolução Industrial, que a gente passou a queimar, já se queimava carvão, e a gente passou a queimar muito mais carvão, e depois a gente vem a queimar petróleo, né? Gás natural, etc. E aí é isso. Só, por favor, a próxima, Alfredo, eu estou mudando aqui. Compartimentos e fluxos, é só para fixar o que eu comentei. Né? No caso do carbono, é aquela imagem, mas isso vale para outros elementos. Né? E aí eu estou chamando essa atenção para os fluxos rápidos e os fluxos lentos. Né? Nós estamos tirando coisa desse item de baixo aí e estamos trazendo para os fluxos rápidos. Né? A gente está diminuindo um estoque e aumentando o outro. Né? E sem saber, quando a gente começou essa brincadeira, 250, 300 ou 500 anos, se você preferir recuar mais, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Né? E aí que é o curioso você acrescentar a isso as gerações de cientistas, de naturalistas que passaram a pensar sobre isso. Né? Afinal de contas, eu moro em Londres em 1750, 1800, que era uma cidade absolutamente imunda, né? Um ar carregado, sujeira. Será que isso tem impacto na vida da gente? Será que isso tem impacto na vida de quem mora fora da Inglaterra? Né? Teve gente que começou a pensar sobre isso. Né? Na Inglaterra, na França, na Alemanha, que ainda não era exatamente a Alemanha, mas uma porção de gente passou a pensar nisso. Né? Isso é uma foto histórica. Eu consigo ler aqui no meu computador. Isso é uma foto histórica. Isso foi a primeira foto tirada, é de 72. O nome dessa foto é bolinha de gude azul. Uma tradução livre seria isso. E foi tirado, o nome está aí. Depois, se você quiser ler a legenda direitinho, ele está vivo ainda. E é curioso o seguinte, a Apollo 17 foi a última missão tripulada, eles estavam indo para a Lua. A foto foi tirada na ida, não na volta. Tem gente que diz, isso é um detalhe, tem gente que diz que a foto foi tirada quando ele estava voltando. Não é verdade, a foto foi tirada na ida. Né? E ele estava a 47 mil quilômetros, uma coisa assim. E isso é a primeira foto da Terra. E parece ser uma esfera, né, Alfredo? Eu não sei. Tem gente que ainda tem... Se bem que tem gente que acha que, na verdade, não teve missão nenhuma à Lua. Né? Isso também é uma outra maluquice com a qual a gente tem que conviver. Aí está dito, a 45 mil quilômetros. Isso foi tirado em 72. O Alfredo já era nascido em 70. Eu ainda não, né, Alfredo? A gente há uma separação etária entre a gente. Isso é uma foto histórica, então, uma bolinha azul. Então, nós estamos aí, dá para ver, a foto está centrada na África, um pouco na esquerda, dá para ver esses redemoinhos brancos. No sul, aqui, na verdade, um pedaço é a Antártida, mas esses redemoinhos brancos, que é, digamos, o nosso cenário daqui para frente, que são as nuvens da atmosfera, as massas de nuvens da atmosfera. Você sabe que a Terra é uma esfera há muito tempo. Os gregos já sabiam disso. Né? Eu tenho um artigo sobre por que a Terra é esférica. Né? Isso foi uma questão que sempre... Isso vale, na verdade, para todos os objetos. Por que eles são esféricos? Por que eles não são irregulares? Por que esses corpos... Não é todo mundo que é esférico. Tem muitos corpos irregulares, mas são os corpos pequenos. As estrelas, por exemplo, que são enormes, e os planetas, e os satélites, ou qualquer objeto a partir de um determinado tamanho, é esférico. Todos eles são esféricos. E tem motivos físicos para isso.
E isso é sabido desde os gregos, sabido desde os gregos. O nosso amigo Newton, que estava lá depois de Galileu, na verdade, o Newton, com as leis da gravitação e tudo, o Newton disse que a Terra não deveria ser perfeitamente esférica. A Terra não é uma esfera perfeita, embora o grau de imprecisão seja menor do que qualquer objeto que a gente está acostumado. Por exemplo, uma bola de futebol esférica é muito menos esférica do que a Terra, em geral, né? É muito difícil você conseguir um objeto perfeitamente esférico na Terra, fabricado por humanos. Há muito material interessante sobre isso. O que o Newton fez, na verdade, não foi calcular ou demonstrar a esfericidade, não foi isso. Foi calcular o desvio do esférico, né? E com uma precisão muito boa, muito boa. Por favor, Alfredo, vamos em frente. Isso é só para mostrar os nossos vizinhos, porque a Terra tem os seus companheiros. A Terra é esse 3, e no cantinho aqui à direita está a maior Lua. A gente tem a maior Lua, o maior satélite. A gente tem algo em torno de 200 luas ou 200 satélites no Sistema Solar. O Sistema Solar que está mostrado aí são só os tamanhos relativos dos planetas em ordem, né? 1, 2, 3, a Terra é a terceira, do Sol, digamos, para o exterior do sistema. Plutão aí já está excluído, né? Por favor, Alfredo. Então, a gente vive num planeta esférico e muito grande, né? Bom, aí é só eu comentando, isso é uma coisa periférica, a gente pode voltar depois. Por favor, Alfredo. O que é curioso aí é esse número, acima de 500 quilômetros. Objetos celestes com mais de 500 quilômetros de diâmetro tendem a ser esféricos, exceto na condição de que, por exemplo, eles são objetos novos, decorrentes de algum acidente, tudo, mas isso é muito raro. Então, objetos com mais de 500 quilômetros são quase todos eles esféricos. E a explicação está aí, a referência bibliográfica está aí, a gente pode voltar a isso depois. Por gentileza, Alfredo, o próximo. Isso é só uma brincadeira, porque é um livro, um clássico da literatura, um livro que quase todos nós lemos em português. Quem estudou francês deve ter visto esse livro também em francês. Eu só quis, na verdade, mais homenagear do que, obviamente, fazer qualquer tipo de crítica ou chamar atenção e tal. Por isso, o erro está aí em itálico. Tem dois problemas com essa figura do nosso Pequeno Príncipe na capa. Ele está num planeta que é muito pequeno, e por ser pequeno não seria esférico, né? E outro, por ser pequeno, não tem gravidade suficiente para segurá-lo. Então, ele provavelmente não conseguiria ficar sentado ou em pé, como ele está no desenho, né? Isso é só uma brincadeira para chamar a atenção para o seguinte: tamanho é importante para a forma do corpo celeste e para que ele... isso tem a ver com gravidade, a forma do objeto tem a ver com gravidade, para que ele tenha gravidade suficiente para segurar objetos, como, por exemplo, o nosso Pequeno Príncipe. Mas para segurar uma outra coisa, que é agora o nosso personagem principal daqui para frente. Por favor, Alfredo, a próxima imagem, que é a atmosfera. Aí é uma imagem da Lua nascendo, e aí essa faixazinha verde no horizonte é a atmosfera, né? Parte da atmosfera, pelo menos, né? Para você segurar a atmosfera, você precisa ter um certo tamanho. A Lua não tem atmosfera, né? Tem várias consequências disso. A Terra tem uma atmosfera. Nem todo planeta tem. Mercúrio, por exemplo, é o primeiro planeta e não tem. Mas não é porque ele é pequeno, é porque ele está muito perto do Sol. E aí o Sol vaporiza, né, os gases. A Terra teve esse problema. A gente já está no que os estudiosos chamam de terceira atmosfera, né? A gente já teve a atmosfera vaporizada antes, né? Bom, então a brincadeira é essa. Para segurar a atmosfera, você precisa ter um certo tamanho. Bom, e aí é só a composição, dá para observar na tabela, eu acho que está legível, que o que você tem nessa atual geração de atmosfera terrestre, o que você tem é basicamente nitrogênio e oxigênio. Eu tirei isso, a referência que eu usei, que está citada aí, é um livro de climatologia de 2013. A composição, olha o percentual de CO2, já estava em 0,037. Eu me lembro, Alfredo, eu não sei os colegas que estão ouvindo,
mas eu me lembro, a primeira vez que eu vi falar disso, Alfredo, a primeira vez que eu vi falar de concentração, e os livros didáticos trazem isso até ontem, hoje você já não pode falar mais em 0,3. Mas eu, quando aprendi isso a primeira vez, a concentração de CO2 na atmosfera, a gente arredondava para 0,03, o que significa que era menos do que 0,35. Aí já está em 37. 37, se você for arredondar, você arredonda para 0,04, né? Pois bem, a brincadeira que a gente vai ver daqui para frente é isso, como isso vem mudando e como é que nós estamos acompanhando isso, porque isso é uma coisa muito recente, isso tem 60 anos, né? Então, isso é só para apresentar os nossos personagens. E um dos problemas, digamos, do CO2 é que a concentração é muito baixa. Aqui, na verdade, é uma amostra de ar seco, né? Aqui a gente não está levando em conta vapor d'água. Durante muito tempo, os estudiosos, os naturalistas, os físicos, os meteorologistas, duvidavam que outros gases, além do vapor d'água, pudessem ter um papel importante. Então, o CO2, de certa forma, em alguns momentos, ele foi relegado para o segundo plano, porque era muito pouco. Falou, não, um negócio tão insignificante não deve ter peso, né? Não deve ter nenhum efeito significativo. Aí é sobre a Lua. Uma das consequências, tem outras consequências muito curiosas, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, por exemplo, sobre o que implica a Lua não ter atmosfera, por exemplo, né? Uma delas é essa que está mostrada aí, a temperatura muda muito rapidamente. Quando você está durante o dia, ou quando você está exposto ao Sol, e você está exposto ao Sol na Lua durante o que seria na Terra 14, 15 ou 16 dias, o número certo é 27 qualquer coisa, então seria 28, tem uns 14 dias. Você fica 14 dias, um dia lunar, que é uma volta da Lua, corresponde a 28 dias nossos aqui. Essa brincadeira da gente ver lua nova, lua cheia, etc, etc. Quando você está exposto ao Sol, na Lua, você está com mais de 100 graus. Quando você está na noite, né, você está com menos, uma temperatura que você não tem na Terra, nem a máxima nem a mínima. Uma oscilação de 300 graus, é uma coisa que a gente não conhece na Terra, né? Isso é consequência da falta de atmosfera. Não tem hidrogênio, o hidrogênio que tem é no metano ou é na água. O hidrogênio molecular, ele vai embora. Ele vai embora. Você tem hidrogênio, na verdade, quando vai sumindo o oxigênio. Isso é uma outra coisa. Até onde vai a atmosfera? Então, tem autor que fala em 100 quilômetros, né? Uma coluna de 100 quilômetros, tem autor que vai para 1.000 quilômetros, né? Quando você vai para muito alto, você consegue... Né? Isso aqui, na verdade, eu não esclareci. Aqui está faltando, na verdade, de importante, está faltando água. Mas isso é perto da superfície. É uma amostra de ar perto da superfície. Na verdade, nos primeiros 25 quilômetros, está dito aqui na legenda. Você só vai encontrar moléculas leves, você só vai encontrar acima disso. Então, aqui você não encontra hidrogênio molecular, né? Ele rapidamente, ou ele combina, ou ele vai embora, né? Isso. Então, a brincadeira é a seguinte: os nossos astronautas que pousaram na Lua, todos com trajes espaciais. Um dos motivos deles estarem com traje é que não tem atmosfera, logo não tem o que respirar, tá certo? O segundo motivo é esse que está dito aí, temperatura. É muito quente, você vai torrar. Sem traje apropriado, você torra, ou você congela, né? Se tiver de dia ou se tiver de noite. Pois bem, acontecem algumas coisas curiosas. Por exemplo, acho que já ficou óbvio que se não tem atmosfera, por exemplo, a gente já viu imagem da Lua, né? Quem já viu filmagem das Apolos que pousaram, o céu é sempre noturno, entre aspas, não tem azul, né? Não chove, não tem vento, né? Como não tem ar, a gente não consegue conversar, por exemplo. Se a gente conseguisse ficar lá, a gente não se ouviria, não haveria propagação de som, né? São coisas da Lua, né? Ou de qualquer outro corpo que não tem atmosfera, né? A Lua não tem atmosfera porque ela é pequena para reter a atmosfera, né? O Sol leva embora. Essa temperatura aí de 106 graus vaporiza todo mundo, né?
como quer dizer, vaporiza, agita as moléculas a ponto de que supera a gravidade. Na Terra, não, a gravidade é muito mais forte, aí a gente consegue segurar, né? Agora, tem uma coisa muito engraçada. A Lua, justiça seja feita, em termos relativos, a Lua é o maior, em termos absolutos, não é o sexto. Tem satélite muito maior, como aquele que eu mostrei na figura anterior. Mas a Lua, em termos relativos, é o maior satélite do sistema solar. Ela corresponde a a Terra, você preenche a Terra com 20 luas, né? A Terra é muito grande para o tamanho do planeta dela, né? Mas isso é só uma curiosidade. Vamos em frente, por favor, Alfredo. Isso é só para mostrar o que vai nos importar para a gente nos encaminhar para a reta final, que é uma coisa muito importante. A atmosfera não é uma coisa homogênea, né? Seja ela com 100 quilômetros, seja ela com 1.000 quilômetros, a composição vai mudando, né? Isso que a gente acabou de falar, como a gente falou sobre hidrogênio. O que você consegue segurar aqui perto é você tem muito mais coisa nas camadas mais próximas da superfície do que nas camadas superiores. Esse gráfico está mostrando só duas coisas. A mudança que ocorre à medida que a gente escala, vai para altitudes mais altas, né? Alguma coisa, eu não lembro do percentual exato, que muda a temperatura, muda a pressão. A pressão vai diminuir, a temperatura oscila, esse gráfico, essa linha é da temperatura. A temperatura não aumenta linearmente, nem diminui linearmente, ela vai zigue-zagueando. E é isso que essa figura está mostrando. Mas a pressão, ela diminui linearmente. Quanto mais você sobe na atmosfera, menos pressão você tem. Então, menos coisa você tem lá. Isso é uma outra figura. Essa primeira figura em preto e branco fui eu que construí. Essa aí já é uma figura que eu tirei, mostrando alguns personagens que habitam, né, tipo de radiação, coisas, objetos humanos do Everest. Tudo que a gente faz está nessa primeira camada, né, que fica abaixo de 10.000 metros. A gente tem lá o Everest com menos de 9.000, né? A gente tem, se não me engano, uma cidade permanentemente povoada de maior altitude, está abaixo de 7.000 metros, né? Essa camada de menos de 10 quilômetros, isso comporta alguma coisa como 80% de todas as moléculas que estão na atmosfera. Tá certo? A consequência importante disso, a gente já vai ver em seguida, é que qualquer coisa que entre na atmosfera tem muito mais chance de se chocar contra partículas que estão perto da superfície, porque nas altas camadas é um vazio, um quase vazio. Por favor, Alfredo, a próxima. Isso é só mostrando, isso foi uma atividade que eu desenvolvi uma atividade didática para um livro mostrando isso. A atmosfera seria a soma de A e B, né? Na camada, e aí o tamanho é proporcional, né? A altitude, a parcela que eles ocupam na altitude da atmosfera real. E as bolinhas amarelas representam a superfície aí da Terra, essa faixa marrom. A concentração de bolinhas seria a concentração de moléculas, né, e íons, quer dizer, todas as partículas que estão em suspensão na atmosfera. 80% está nessa primeira faixa e 20% no restante, que é muito maior, mas é muito menos rarefeito, né? A chance de um raio, o laranja seria a radiação solar, por exemplo. A chance de você interceptar uma partícula é muito maior à medida que você se aproxima da superfície. E a gente vai ver a consequência prática disso com o que a gente está fazendo com a atmosfera terrestre desde 1750, como eu comentei no início. Por favor, Alfredo. Isso é a mesma coisa, só mostrando que a figura à direita, a figura A, é o comportamento de um raio. A maioria dos raios, quando eles, digamos, entram na atmosfera, pensando, por exemplo, em radiação solar, os raios entram e percorrem, isso, na verdade, se calcula, tem um nome, eu vou apresentar isso para vocês, tem um nome para isso, ele consegue percorrer dezenas de metros sem interceptar ninguém. À medida que se aproxima da superfície, o comportamento dos raios é um zigue-zague, ele vai batendo e batendo e batendo e batendo e batendo, porque tem uma porção de coisa, né? É como se fosse aquele jogo pibolim, né? Você vai batendo e rebatendo. Por favor, Alfredo, a próxima. E aí é só uma apresentação mostrando os raios, o tipo de choque que termina acontecendo. Você pode bater e desviar, né? Isso está mostrado aí,
o que eles chamam de dispersão, a radiação, aí, essas flechas azuis batem em partículas, em moléculas, por exemplo, e desviam, mudam o seu percurso, né? Seja lateral, seja... Enfim, isso é chamado de dispersão. Por favor, o próximo, Alfredo. Um mais raro é quando você bate, o raio bate em cheio e volta, né? Ele faz, como disse alguém aí outro dia, minha vida mudou 360 graus. Não é 360 graus. Nesse segundo aí você está mudando, é metade, é 360, você vai continuar no mesmo lugar. 180 graus. Então, bate em cheio e volta. Isso é muito mais raro. O mais comum é a dispersão. Isso aí é reflexão. E um terceiro tipo, Alfredo, por favor, é quando você bate e você... Aí tem transferência de energia. Você energiza uma molécula e tal, e ela própria passa a irradiar, né? Calor, etc. Por favor, o próximo. Então, isso é só para mostrar o seguinte: existem coisas acontecendo, tem coisas na atmosfera, a radiação que está vindo do Sol vai encontrar essas partículas em suspensão, principalmente à medida que se aproxima da superfície do planeta, né? Isso aí é só para apresentar para vocês o que eu tinha comentado. Tem esse conceito, livre percurso médio. A tradução varia, tem autor que inverte o uso da expressão, mas é basicamente para dizer o seguinte: o caminho que você percorre na alta atmosfera é muito mais longo do que o que você consegue quando você está na baixa atmosfera, e vice-versa, né? Se a gente acrescenta coisas, que é o que a gente está fazendo, acrescentando partículas em suspensão, seja poluentes, sejam moléculas, eu estou falando aqui só do ponto de vista da mecânica, porque existem coisas químicas acontecendo também. Por exemplo, o que diz respeito a tal camada de ozônio, etc. Mas aqui a gente está falando só de mecânicas. À medida que você despeja a coisa na atmosfera, você está aumentando a concentração de partículas em suspensão. Claro que elas sedimentam, mas você está aumentando a população de partículas na média, né, por unidade de tempo. O que significa que os entrechoques, a radiação que ia embora, fica retida mais tempo. É o que uma figura aqui na frente vai tentar mostrar. Por favor, Alfredo, o próximo. Isso é só para apresentar para vocês um outro conceito também. Então, tem o livre caminho médio e tem uma outra coisa que é a constante solar. A radiação, a quantidade de energia que chega por unidade de área ou por unidade de tempo, que chega do Sol antes de entrar na atmosfera. Isso não muda muito, né? Isso é uma coisa que depende do Sol. Isso já não é com a gente, isso é do Sol, está vindo do Sol. Depois que entra na atmosfera, aí muda completamente de figura. Por favor, Alfredo, o próximo. Isso aí é uma figura, uma representação, perdão, do que pode acontecer. Chega, parte já é rebatida, já vai embora por aqueles processos que eu mostrei para vocês, parte atinge a superfície, né? E aí fica um tempo na atmosfera e tal. Claro que o que entra termina saindo. Isso é o chamado equilíbrio térmico. Se isso não tivesse acontecendo, o planeta estava esquentando, né, de um ano para o outro. De fato, a gente está notando isso nos últimos anos. Mas, por um momento, eu peço só que vocês cortem o filme aqui e pensem no seguinte: se a gente não tivesse despejando nada na atmosfera, se a gente não tivesse alterando nem a física nem a química da atmosfera, o que entra é mais ou menos o que sai. Isso é chamado de equilíbrio térmico. E parece que a gente está mexendo com isso, seja por via física, porque a gente está fazendo com que a radiação permaneça mais tempo, seja por via química, despejando certas coisas que estão combinando e criando substâncias que retêm o que não retém. Por exemplo, o CO2 é uma molécula que consegue reter mais do que, por exemplo, o metano, ainda que a gente despeje muito mais metano do que CO2, né? Isso é só para explicar o que deveria acontecer em condições normais de temperatura e pressão. O que entra, sai, ainda que demore, né? Entra durante o dia e vai sair, basicamente isso num ciclo de 24 horas. Entra durante o dia e sai durante a noite. Ou no caso de latitudes, que tem muita sazonalidade, que o comprimento do dia muda muito com as estações, você pode pensar, claro, que você tem equilíbrios térmicos também em escala de tempo menor, mas você pode falar, na pior das hipóteses, você pode falar em equilíbrio térmico ao longo do ano, né? Então, você vai ter um verão muito quente e você vai ter um inverno muito frio, né?
no final das contas, se você soma ganhos, se você soma e subtrai das perdas, vai dar mais ou menos zero, né? Alguns personagens que pensaram essa história de, olha, o que está acontecendo? A gente está despejando coisas no mundo, na atmosfera, né? A Arrhenius foi um dos primeiros a pensar na questão do carbono. Isso não tem nada a ver com o Nobel que ele ganhou, né? Aliás, uma curiosidade, isso está dito num dos meus livros, Alfredo, só uma curiosidade para os colegas e para os ouvintes eventuais do nosso vídeo. Arrhenius teve a tese de doutorado dele quase que foi reprovada, quase reprovada. Aí, pouco tempo depois, ele ganhou o Nobel pela tese de doutorado dele. Quer dizer, não é só no Brasil que a gente tem problemas, né, de politicagem na pós-graduação. É um problema antigo e mundial, né? Então, isso serve para os nossos estudantes. Você pode ter na sua tese, por isso que é bom fazer uma tese, não uma tese mínima, que são as teses de hoje. Faça uma tese sobre um problema que você realmente tem estudado. Quem sabe você pode seguir o exemplo do Arrhenius e ganhar um Nobel por isso. E acho que o Nobel é mais interessante do que o doutorado, né? Cá entre nós. Vamos em frente, Alfredo. Mas isso é só um parênteses. Tem muito personagem interessante na história da ciência, muito personagem interessante. E eu já falei dois deles. Arrhenius é um, outro é Kepler. A gente está acostumado a falar muito de Galileu e esquecer Kepler. Na minha opinião, Kepler é um personagem muito mais interessante do que Galileu. Galileu, aquela história de Galileu, de Inquisição e tal, aqui tem uma dose boa de exagero e de teatro, né? A gente pode conversar sobre isso. Eu falei isso, saiu uma biografia, mais uma biografia dele no ano passado. Eu não sei se é um inglês e tudo, eu comentei isso com ele, fazendo um paralelo com Kepler, e a gente depois pode falar disso. Eu fiquei fã do Kepler há relativamente pouco tempo. E eu fiz esse comentário com ele, ele não me contestou, não, né? Porque ele estava, na verdade, divulgando a biografia agora, durante a pandemia. Mas, enfim, isso é só para dizer que a história da ciência, principalmente para os jovens, para as novas gerações, não é uma sucessão de gênios e de cabeças iluminadas. Você tem pessoas que aparecem, que emergem, cercadas de outros personagens. Calendar, que fez previsões absolutamente impressionantes sobre mudanças de temperatura, e é importante, eu não estou com os números, não apresento os números aqui, isso não tem, para a nossa conversa, isso não é de todo relevante, mas os números do calendário, as previsões dele, olha, se continuar aumentando a concentração de CO2, vai acontecer isso com temperatura. E ele fez projeções para o futuro, né? Até 2000 e pouco. E todos os números dele já foram superados, todas as previsões dele já foram superadas, né? Porque a concentração já passou as suposições dele, as projeções dele. E aí, o que é importante é, até nessa época, você vê, nós estamos falando de 1930, né, o trabalho dele. E até aí ainda se dava muita ênfase a vapor d'água, se imaginava que o principal era vapor d'água. CO2, poucos autores atentavam e investigavam isso. Isso vai mudar logo em seguida. Meados dos anos 50, exatamente, o Plas foi o primeiro a chamar atenção para isso, para como a molécula do CO2 consegue reter energia, consegue reter calor, né? E aí a coisa começa a mudar, né? Em 57, esses dois personagens são importantes, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai chegar no nosso personagem central. É preciso dizer o seguinte, a gente até aí, 56, 57 do século passado, a gente não tinha medições continuadas do CO2 atmosférico. A gente tinha amostras, né? Mas a gente não tinha séries temporais longas. A gente não tinha. Se sabia mais ou menos qual era a concentração, por amostragens, etc. Uma amostragem, que é o que vai desembocar no que eu já chamei aqui de curva de Killing, vai começar logo em seguida. Só para esclarecer o seguinte, se você puder passar, Alfredo, Revelli e Suez, Roger Revelli e Hans Suez. Revelli era um estadunidense, Suez era um austríaco, né? Está dito aí. E o Suez estava nos Estados Unidos. O Revelli teve, além de pesquisador, ele ocupou cargos
políticos na administração, que teve uma participação política e tudo. E 57 foi o ano geofísico internacional, e Revelli era da comissão, era o presidente da comissão. Eles tinham publicado esse artigo, essa imagem que vocês estão vendo é de um artigo meu que saiu na Ciência hoje, anos atrás. Parte disso está num dos meus livros, justamente no capítulo do Killing, né? Mas isso aí é uma imagem de um artigo quando estava fazendo 50 anos que o artigo deles tinha sido publicado. Isso tem mais de 10 anos. O que eles fizeram? O que foi o tal do efeito Revelli? Se despeja, a gente está despejando gases na atmosfera, etc., etc. E se imaginava, já se sabia, que o oceano funciona da mesma forma que a vegetação é uma esponja para muita coisa, segura, absorve, captura, acontecia a mesma coisa com o oceano, mas principalmente com o filme do oceano, com a estrutura química, não com os organismos. Quer dizer, os organismos que estão, né, o fitoplâncton está segurando o CO2, etc., como as árvores fazem em terra firme, mas aí a gente está falando da água em si, a interface água-ar. E se imaginava que o que você está despejando está sendo retido, está sendo absorvido pelo oceano. E o que eles fizeram, se você puder passar, Alfredo, por favor, o que eles descobriram e que veio a receber o nome de efeito Revelli é que a absorção não era tão rápida como se supunha. Quanto mais você tinha CO2, e a gente está falando de absorção de CO2 aqui, quanto mais você tem CO2 ali na superfície da água, mais a água absorve, mas até certo ponto. Quando dá uma saturada, diminui a velocidade de absorção. O que termina acontecendo? Vai aumentar se você continuar despejando no ar. O oceano não consegue, como se você esgotasse. É muita água para um ralo muito pequeno, então a sua pia vai encher. Para ela cair com uma quantidade absurda de água, você tem que ter um ralo maior. Foi isso que eles descobriram. Efeito Revelli é basicamente um ralo. Não pode ficar despejando, porque vai acumular. Se achava até então que você pode despejar à vontade, que o mar dá conta. A partir de 56, 57, não é assim. Se a gente continuar despejando, vai acumular. E é o que a gente não tinha medidas, a brincadeira é essa. Eles descobriram um efeito, né? Eles descobriram um fenômeno, né? Propuseram uma explicação para ele. Por favor, Alfredo. A gente teve, então, em 57, definição, isso, a gente poderia deixar isso mais... Pode pular, a gente pode depois recuperar isso, porque é para fazer a distinção. E aí entra numa coisa interessante. A gente estava em 57, então, em 57, como eu havia comentado, a gente teve o Ano Geofísico Internacional. O que se decide fazer? Bom, a gente precisa medir o CO2 da atmosfera, a gente precisa medir o que está acontecendo, quanto tem e se isso está mudando, porque a gente está despejando, a gente não para de despejar, né? Queima de combustível, né? Agricultura, desflorestamento, fabricação de cimento, né? Uma série de coisas que despejam CO2, a gente precisa medir. Então, em 57, se você puder passar o próximo, pode passar isso também. Isso. Aí a gente chega no nosso personagem final. Em 57, o Killing tinha acabado, estava, na verdade, fazendo pós e tudo, ele fez graduação em Química, foi fazer uma pós em Chicago. A Universidade de Chicago tinha um departamento famoso de Química, muita gente interessante, mais de um Nobel que trabalhou lá, e o Killing foi para lá. E ele desde menino, essa foto eu coloquei de propósito, esse recorte à direita é do meu penúltimo livro. A foto não é do meu livro não tem foto, tem imagem, tem gráfico, mas não tem foto, muito menos foto colorida. E o Killing tinha mania de acampar e tudo, ele, inclusive, quando faleceu, ele faleceu em 2005, ele tinha uma cabana, teve um infarto, acho que foi atendido, acho que saíram com ele para o hospital, mas ele estava na cabana. Ele sempre acampou e tudo, não sei se foi escoteiro, mas ele, em Chicago, além da química, ele fez muita disciplina de geociências, né? E ele começou, antes dessa história de 57 do Ano Geofísico, ele se interessou por uma questão teórica, que era exatamente isso, da interface ar-água. Né? Ele tinha sido provocado por digamos, um chefe dele, ele estava fazendo
onde ele estava fazendo o doutorado ou pós-doutorado, não sei bem agora, isso está escrito aí. Mas ele foi provocado e começou a estudar isso. E logo depois surgiu essa demanda, sabiam que ele estava fazendo essas medições, ele foi contratado pelo Revele, por conta do Ano de Geofísica Internacional, para montar uma estação e que essa estação medisse, então, a composição do CO2, passasse a fazer medições. Ele foi contratado para isso, né? E aí ele começou, já existia um aparelho chamado manômetro, que é o que se usa, né? O manômetro, na época, tinha um determinado grau de precisão, né? Um determinado grau de resolução, que ele melhorou. Você comprava manômetro nessa época, na década de 50, já tinha manômetros comerciais e tudo mais. Mas ele fez as primeiras medições e, para detectar mudanças, por exemplo, 315, esse número que vocês estão vendo aí, as primeiras medições dele de concentração de CO2 eram 315 partículas por milhão. Esse ppm quer dizer isso. E que vai, se a gente traduz em percentual, vai dar aquele nosso 0,3, aí seria 0,315, né? Mas o manômetro não conseguia, na época não conseguia fazer, e ele aprimorou, desenvolveu, né? Inventou um manômetro, digamos, mais fino, e começou a medir. Ele, quando casou, ele ficou viciado em medir. O laboratório dele era esses balões que vocês estão vendo aí, isso aí já é do aparelho, eram redomas, né? Eram esferas de vidro transparente com ar, não tinha nada. O laboratório do cara é uma opção de bola de vidro com ar dos mais diversos lugares. E ele começou a ver padrões diários, padrões sazonais, padrões latitudinais, dependendo do lugar e tudo mais. A próxima, por favor. Alfredo, o próximo. E aí ele é contratado, então, em 57, como eu já havia adiantado, e, bom, vamos construir para medir o ar atmosférico. Tem que ser num lugar longe de grandes fontes e de grandes sorvedores. Não pode ser do lado de uma floresta, e muito menos do lado de uma cidade, né, ou de uma indústria. E aí ele instalou numa das ilhas do arquipélago do Havaí. A próxima, por favor, Fredo. Mauna Loa é o nome, na verdade, de um vulcão. Está mostrado aí. Aqui a gente vê à direita em cima, você tem, só para mostrar onde é que a gente está, no Pacífico, o arquipélago do Havaí, nessa figura de baixo. Havaí é tanto o arquipélago como uma ilha. A maior ilha do arquipélago é Havaí. E no Havaí tem essa montanha de origem vulcânica que é Mauna Loa. Lá em Mauna Loa, então, eles instalaram essa base. A próxima, por favor, Fredo. Eles instalaram, isso são imagens que a gente captura da internet, né? Eles estão em tempo real, eu não sei se ainda hoje, tem anos que eu não vou lá, mas aí são bases, outras depois foram construídas em outros lugares, eles passaram a medir outras coisas também, tudo. Mas foi lá que o Keeling montou a primeira estação para ficar monitorando CO2, né? A próxima, por favor. E essa é a nossa curva de Keeling na versão atual, né? Se você passar a próxima, por favor, Fred, depois a gente volta para essa. Isso é só para mostrar as primeiras. Ele começou a medir, e começou em março de 58, se não me falha a memória, e tem uns vazios. Vocês observem que no início tem alguns vazios, é porque tinha problema, não tinha ainda tinha instabilidade no fornecimento de energia, e eles ficaram sem dados, tudo. Depois isso foi resolvido, nunca mais teve interrupção, né? Mas isso aí é o início da série. Cada pontinho desse é um mês, a média de um mês. As medidas são feitas diariamente, é igual uma estação meteorológica. A estação meteorológica padrão faz 3 medições diárias. Em Mauna Loa eles fazem, eu confesso a vocês que eu não sei se são 3 ou se são 6 medições diárias, mas são várias medições diárias. Essas medições diárias depois são convertidas numa média mensal, para aquele mês, obviamente. Então, você tem uma bolinha para o mês. Aí, só para a gente se orientar, eu coloquei essas bolinhas cheias, é um determinado mês, que eu não lembro qual foi o mês que eu escolhi, outubro, acho que é dezembro. Então, isso aí é dezembro. Aí, se você puder voltar, a gente agora pode falar da anatomia, tendo visto esse detalhe. Pois é, então, olha o que está acontecendo. Ela tem um padrão sazonal, que sobe e desce, né? A gente está no Havaí, hemisfério norte.
lembrando que de um hemisfério para o outro a gente tem diferença de estações de 6 meses. Aqui é verão, lá é inverno. Lá é verão, aqui é inverno. Então, agora, por exemplo, nós estamos no verão, eles estão no inverno. A mesma coisa, primavera, outono, né? Digamos que o nosso ápice de produção ou de produtividade vegetal é no verão, digamos, vamos simplificar, e que o mínimo é no inverno. O inverso vai valer lá para cima. Então, aqui, a vegetação cresce mais rapidamente no verão e cresce muito lentamente, ou não cresce, no inverno. Acontece o contrário, né? Lá em cima, respeitando as estações. Lá o crescimento é maior no verão, de lá, e o decrescimento é maior no inverno. Então, a brincadeira de subir e descer é o quê? Quando é inverno, a produção, as plantas não estão capturando o CO2. Por que elas não estão capturando o CO2? Porque não estão fazendo fotossíntese, porque é inverno, né? Tem gente que para totalmente, perde folha, etc, etc. Tem gente que não perde folha, mas diminui muito a fotossíntese. Se não faz fotossíntese, se não captura CO2, o que vai acontecer? Vai aumentar a concentração. Então, em uma dada localidade, a curvinha sobe ao longo do ano, é máxima, a concentração de CO2 para a localidade é máxima no inverno, no ápice do inverno, ou pouco depois, na verdade. E ela é mínima no ápice do verão ou um pouco depois. Tá? E fica nisso, sobe e desce, sobe e desce. Isso para qualquer localidade, lá para o norte, aqui para o sul. Só que está acontecendo uma outra coisa com a curva. A curva toda está subindo. Isso ficou claro quando eu mostrei os pontinhos cheios no outro, e fica aqui também tem esse encarte pequeno, e dá para ver a curva como um todo. Quer dizer, ela está serpenteando, mas ela toda está escalando. Quer dizer, parece uma serpente subindo e descendo uma montanha. Esse é o nosso problema. Subir e descer ao longo do ano é o normal. O que nós estamos fazendo é empurrando mais CO2, as emissões, etc, etc, e a concentração está sendo medida. Vocês observem, a gente começou com 315 partes por milhões, a gente já passou 400. Eu tenho o mês exato aí, o ano exato. Todos os meses agora são acima de 400. Então, se alguém te perguntar qual é a concentração de CO2 na atmosfera, não é 0,3, é 0,4. E nunca mais vai ser 0,3. A não ser, obviamente, que a gente remova. Mas no ritmo atual, a gente está indo embora. A gente está indo embora. Por favor, Alfredo. A próxima. Isso. Isso aí é só para comentar. O filho, o Killing tem 4 filhos, 3 rapazes, se não me engano, 3 rapazes. Eu não consegui falar com o filho dele. Na verdade, eu escrevi o obituário dele, depois ele virou um capítulo desse penúltimo livro meu, O Evolucionista Voador. E eu, sempre que podia, passado um tempo, eu não ia procurar ninguém tendo perdido o pai ou a mãe, né? Mas eu tentei contato com o filho dele 2 vezes, ele não me respondeu, o livro ficou pronto. Eu tive outras fontes. Mas ele tem um filho, que eu acho que é o mais velho dos filhos dele, que trabalha exatamente no mesmo lugar que ele trabalha, naquela instituição famosa, que é a NOAA, do governo dos Estados Unidos, e o filho dele faz exatamente o que ele faz, só que não está trabalhando com CO2. O filho dele, se não me engano, faz um monitoramento de oxigênio, né? Mas é exatamente o mesmo tipo, monitorar a atmosfera e tudo mais, né? É um autor também conhecido, o filho dele, que já é, digamos, um jovem senhor, né? E aí é só para mostrar uma homenagem que fizeram a ele lá em Mauna Loa, né? Por favor, Alfredo, o próximo. E aí é só colocando em números aí começou com 315, 316, né, em março, e a gente já está com 414. Né? Eles também fizeram, o Killing publicou, tem uma bibliografia vasta sobre isso, também fizeram projeções, qual seria o valor, por exemplo, na época da Revolução Industrial, o início da nossa conversa lá em 1750, se a gente quiser fixar uma data mais ou menos arbitrária, estudando aqueles gelos, né, amostras de gelo, bolhas de ar, quando se consegue datar o gelo, e aí se estuda a concentração de determinados isótopos nessas amostras e tudo. Então, se fez, da mesma forma que ele fez projeções para o futuro,
ele terminou, ele e outros tantos, né? Isso é uma infinidade de gente que trabalha com isso, né? Mas ele próprio é autor de muita coisa interessante, muito material dele a gente tem acesso. Esse gráfico que eu mostrei para vocês do Killing, eu construí porque a gente tem acesso aos dados. Você pode capturar em uma matriz em Excel, você pode construir, você pode brincar à vontade. Eu já capturei mais de uma vez, sempre que tinha problema, às vezes perdia, ia lá, então está disponível, eu dou sempre o endereço, né? Às vezes mudo o endereço, mas isso são dados públicos, né? A próxima, por favor, Alfredo. Isso é só para mostrar também essa coisa das previsões, eu tinha mencionado do calendário, as previsões que ele tinha feito, e todos os valores do calendário já foram, vocês vejam a segunda linha, ele tinha projetado 396 partes por milhão em 2100. Nós batemos 400 há 2 ou 3 anos atrás, né? E a projeção dele para 2.200, que eu acho que foi a última, era 458. Eu acho que a gente vai chegar lá antes. A próxima, por favor, Alfredo. E aí remete a gente àquela questão inicial. Bom, a concentração de CO2 na atmosfera, o que está acontecendo? Está mudando, meu jovem. Isso não é só mão na lua. Depois de mão na lua, tem bases em outros lugares, inclusive no hemisfério sul, né? Eu acho que o próprio governo dos Estados Unidos tem, pelo menos, eu tenho alguns dados, mas nunca desenvolvi como desenvolvi com mão na lua. Sempre prestei atenção em mão na lua. Mas você tem aí pelo menos umas 6 estações ao redor do mundo, né? A atmosfera está mudando. A questão é as emissões, é a gente que está fazendo essa mudança? Bom, é quase certo que sim, né? É bom que se diga o seguinte, porque tem gente que recorre a algumas coisas, como, por exemplo, a quantidade de emissões em erupções vulcânicas, né? Que é, na verdade, e isso, numa apresentação mais extensa, eu comento sobre isso, é o que mais ou menos equilibra, porque o que se retém de CO2 é um pouco mais do que é emitido em condições naturais, né, por sistemas naturais. O que termina compensando ou equilibrando são as erupções que liberam quantidades astronômicas, né? Então, mais ou menos, o que é liberado é o que é retido. O que está acontecendo é que a gente está liberando acima do que está sendo retido, seja por sistemas terrestres, seja por sistemas oceânicos, né? Bom, e a brincadeira toda, a briga toda que se resume a essa terceira. Eu acho importante, na discussão, principalmente em discussões públicas sobre esse assunto, chamar atenção para essa distinção, né? Olha, a química da atmosfera está mudando. Isso não é uma especulação, isso é um fato. E o fato, até onde a gente pode dizer que é um fato em ciência, é a curva de Killing, né? Ou as várias curvas de Killing, pensando nas outras estações. A questão toda, a polêmica toda é essa última aí. As mudanças podem estar levando à crise climática, a aquecimento, a mudança, qualquer que seja a expressão que a gente usa. Provavelmente sim. E é uma discussão, e isso no campo já mais político do que científico, que remete a gente a outras discussões, como, por exemplo, o que se tinha na década de 60, 70, até 70, eu tenho alguns exemplos aqui muito curiosos, por exemplo, a relação entre tabagismo e câncer de pulmão, ou câncer de garganta, de laringe, ou entre uso de veneno em agricultura e câncer no agricultor, e câncer nos consumidores, etc. E a gente está vendo isso hoje nessa brincadeira, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Esse ataque da direita ensandecida. Quer dizer, a gente deixou eles brincarem com cigarro, a gente deixou eles brincarem com gasolina, né? E eles agora estão brincando com tudo, até de dizer que a Terra é uma chapa plana e não uma esfera, né? Não tem limite. Você deixou, eles estão brincando. Você deixou ele entrar no parque, eles estão brincando. Por favor, Alfredo, só para fechar esse tópico, de onde é que vem essa fumaça toda? Aqui é uma das, não é a única, né? Talvez a mais importante, é mostrando em 4 datas, em 4 anos, 71, 90, 2005 e 2018. A gente está acostumado, quer dizer, até outro dia a gente tinha mais de 80% da nossa eletricidade, isso aqui é para eletricidade, né? Fonte de onde vem a eletricidade que abastece o mundo. Vocês veem que é carvão, sempre foi carvão e continua sendo carvão. As hidrelétricas, que é o segundo aí, vale muito para a gente,
mas não vale, por exemplo, na Europa não é hidrelétrica, é carvão mineral, né? Nuclear, que tem diminuído, mas ainda tem um peso equivalente, né, expressivo. Gás natural, que é outro emissor importante de CO2. Petróleo foi o que diminuiu muito. E a notícia alvissareira, se a gente pode dizer isso, são os outros, né? E, por incrível que pareça, né, eu não estranharia se a gente, em futuro próximo, que a gente importasse tecnologia para, por exemplo, construir células fotovoltaicas ou produção de energia eólica, etc, etc, etc. Porque é o que a gente já devia estar fazendo, né? Uma tecnologia que a gente já... Ciência para isso já tem, como tem para uma opção de outras coisas, né? A questão é pôr a mão na massa para ter tecnologia, o que depende de investimento, o que depende de ter empresa. Essa semana a gente teve a grata notícia do nosso genial ministro da Economia dizer que petróleo é uma coisa que o mundo todo está largando, que querendo dizer que o pré-sal não tem valor, não tem importância, vamos privatizar a Petrobras. Petrobras pode se converter com muita facilidade numa grande produtora de energia, não necessariamente essa energia porca e suja que é e sempre foi queimar combustíveis fósseis. Você pode usar petróleo para fazer outras coisas, não para queimar e ficar andando de carrinho, né, ou de automóvel, ou o que for. Enfim, a fumaça vem daí, vem de carvão. E a gente usa carvão nos países temperados, e pela configuração do planeta, os países temperados são principalmente no norte, no inverno, para aquecer, e aqui a gente queima, usa eletricidade basicamente para esfriar, né? Então, ar-condicionado, etc. Embora a gente não use tanto carvão, aumentou nos últimos anos a parcela de essas termoelétricas, essa péssima gestão que vem ocorrendo no nosso sistema energético. Mas o drama todo é esse: como produzir, como aquecer as residências nos países frios sem queimar carvão, é o drama, né? Tem gente que usa energia nuclear. A França, por exemplo, tem uma parcela importante de produção de energia por usinas nucleares. Mas já tem gente, e eu não tenho dúvida que vai ter país europeu, eu acho que vai ser eu diria para nossa vergonha, vai ter país europeu que daqui a pouco vai ter energia solar e a gente vai estar patinando, a gente vai estar brincando aqui de queimar petróleo ainda. A próxima, Alfredo, por gentileza. Isso são só umas referências, depois a gente, se for o caso, de algumas referências chaves, o que eu citei ao longo da conversa, mas é basicamente isso. Eu diria, então, que o centro dessa conversa é o quê? Se você quiser tirar, Alfredo, pode tirar, essa é a última. O centro dessa conversa é nós estamos mudando, ou nós mudamos a composição da atmosfera. Como isso pode, e por que isso pode ter impacto na nossa vida, eu tentei mostrar como é que a atmosfera é importante, por que nós temos atmosfera, como a atmosfera é importante e o que pode acontecer, né? Seja pela física, seja pela química. Nós estamos despejando coisa na atmosfera e o resultado disso é o que a gente está vendo. Tem um outro lado da história, porque isso está sendo monitorado da mesma forma que desde 57 a gente tem esse acompanhamento em Mauna Loa e anos depois em outras estações. Tem gente estudando mudanças em sistemas naturais há muito tempo. Por exemplo, tem países que estão ficando mais quentes, né? Então, tem gente, por exemplo, estudando distribuição, rotas migratórias, tem gente estudando isso há muitos anos. Eu conheço gente que está viva e que trabalha com isso há mais de 20 anos, né? Plantas, por exemplo, que mudaram o comportamento, a gente chama de fenologia. A época de floração está mudando. Gente, determinadas aves que não ocorriam no norte da Europa, determinados insetos que não iam para o norte da Europa, que estão ocorrendo, né? Ou o norte da Grã-Bretanha, do Reino Unido, por exemplo, gente que só ficava no sul está indo para o norte. Por quê? Porque está mudando. Isso já tem tempo que isso está acontecendo. E isso você percebe fazendo o quê? Fazendo pesquisa de longa duração, que é tudo o que a gente não tem no Brasil, pesquisa de longa duração. Pesquisa no Brasil ainda depende muito de pesquisas instantâneas, tese de mestrado e tese de doutorado. A gente precisa ter monitoramento de longo prazo, para tudo, para tudo. Eu peço desculpa por ter abreviado a história, na verdade ainda não falei nada nem sobre fome diretamente, nem sobre a pandemia. O gancho que a gente faz com a pandemia
e eu já produzi algum material escrito sobre isso, mas não da forma que eu gostaria ainda, que da mesma forma que a gente está emitindo CO2, a gente continua tendo problema de deflorestamento ou desmatamento, e a gente continua convivendo com grandes rebanhos. Isso é um outro problema. Conviver com grandes rebanhos, e não é porque a população mundial está aumentando, isso é uma outra vertente, daria uma outra conversa. A população humana está crescendo cada vez mais lentamente, e a gente está com 7,7, 7,8, e a gente vai parar lá em 9, vai ser por aí. A gente vai até 2000, as projeções são até 2.300, a gente deve escapar um pouquinho, bater em 10 e deve estabilizar em 9 e tal. Mas a gente, para aumentar o nível de consumo, como está aumentando, a gente não precisa de mais gente, a gente precisa de mais consumo, e é o que está acontecendo, né? E é possível, a questão toda é possível alimentar mais gente melhor, porque tem fome, né? Os últimos governos conseguiram trazer a fome de volta para o Brasil, né? E os dois últimos governos, né? O Temer e esse inominável que está aí, conseguiram trazer a fome de novo, né? Mas a gente está num país rico. Ter gente passando fome no Brasil é uma demonstração absoluta de incompetência, em todos os sentidos. Eu estou me referindo à África, por exemplo, a países asiáticos, né? Há um lugar como Bangladesh, por exemplo, que é uma coisa impressionante, né? Bangladesh, que eu acho que entrou no mapa do mundo ocidental depois que o George Harrison foi fazer um concerto lá, logo depois, eu acho que no final dos Beatles, ou ainda com os Beatles, acho que os Beatles já tinham acabado, então isso é depois de 70. Bangladesh pensa na Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, que tem mais ou menos uma área territorial que é 2 vezes o Brasil. Bangladesh é mais ou menos 1/4 de Minas Gerais, ou 1/3, vamos ser camarada, 1/3 de Minas Gerais. Eles têm posições equivalentes. Quer dizer, você coloca na Rússia mais ou menos 20 Bangladesh em área territorial, e a mesma população. Quer dizer, a Rússia é mais ou menos um deserto gelado, boa parte do país, desabitado, como o Canadá, né? Agora, você imagina um lugar como Bangladesh, 100 e tantos milhões de habitantes, num lugar... Pega a população do Brasil toda e coloca no Triângulo Mineiro. É como se você fizesse isso, Bangladesh, né? Tem outros países asiáticos com problema de fome, etc, etc. Conhecimento para resolver isso, obviamente, a gente já tem há muito tempo, né? O que eu estou querendo dizer, só para fechar a minha fala, é que a gente precisa desenvolver tecnologias ou mudar o cardápio. Não dá para ter a produção de carne que a gente tem hoje, os grandes rebanhos que a gente tem hoje. A gente precisa diminuir o consumo de carne. Pandemia tem a ver com isso. Ter grandes rebanhos tem a ver com aumentar emissões, seja de metano diretamente pelos rebanhos, seja o desflorestamento, seja o convívio. Você aumenta a chance de convívio e seguramente virão outras. A Covid, essa é a 7ª, só esse século. Virão outras emergências, outros transbordamentos ocorrerão, né? A maioria dos patógenos que infectam seres humanos vem de animais, sejam eles selvagens, sejam eles animais de criação, né? Seguramente não dá para ter os rebanhos que a gente tem que diminuir o tamanho dos rebanhos. Então, esse é o elo que eu queria fazer. Não deu para fazer na nossa fala, era coisa demais. Pelo menos peguei um viés para tentar apresentar uma coisa razoavelmente decente, que é essa história de que como é que a atmosfera está mudando e como é que nós estamos acompanhando isso já há 60 anos.